Bem, então agora dando início à lista de exercícios, tá? Esse aqui é uma planilha fictícia, tá bom? Utilizada com diversos valores, né? E vamos explicar um pouquinho o desenho do estudo. Aqui nós temos o grupo de estudo, tá bom? Nós temos um trabalho que foi realizado com 3 grupos de estudo, né? O grupo A, o grupo B e o grupo C, tá? E esses 3 grupos de estudo, cada um teve várias medidas, né? A medida 1, a medida 2, a medida 3 e a medida 4. Não sei que medidas são essas, não nos interessa, né? Pensando aqui que estamos fazendo análise para algum amigo e essa análise estatística ela tem que ser cega. E cada uma dessas medidas foi medida em 4 momentos. Vocês vejam que a medida 1 ela tem 4 momentos. No momento 1, 2, 3 e 4. Medida 2 do mesmo jeito. 1, 2, 3 e 4. Medida 3 do mesmo jeito. Medida 4 do mesmo jeito. Então, estamos vendo aqui que nós temos um trabalho que ele vai me exigir os 2 tipos de comparação. Por isso que essa planilha é tão bacana, né? Que ela vai me permitir fazer uma análise entre grupos, ou seja, uma análise independente, e uma análise intergrupo, ou seja, uma análise pareada. De antemão, pensando que não existem grupos, tá? Suponhamos que eu estou fazendo um estudo clínico com 30 pacientes e eu tenho só as medidas antes e depois, tá bom? Não existem grupos aqui. Então, aqui seria só análise pareada. Mas, nós vemos que existem 3 grupos aqui. Então, nós vamos ter que fazer uma análise entre grupos e uma análise intergrupos, tá? Vamos começar com a análise mais simples, que é a análise entre grupos. Pensando aqui que essa análise entre grupos, ela precisa da comparação das médias do grupo A com o B e o C, tá? Nós vamos ter que utilizar uma análise de variância. Se estamos falando de 3 grupos, eu vou ter que utilizar uma ANOVA ou um Cruz-Wallace. Vocês vão submeter aos testes de normalidade mais adequado e vão optar por um ou por outro. Nós já vimos aqui, já conversamos sobre as regras de tomada de decisão, se nós vamos ter que utilizar um teste ANOVA ou um teste de Cruz-Wallace. Beleza? Ok, suponhamos que essa parte todos nós já devemos saber fazer até chegar num momento como esse. Bem, uma vez que eu cheguei nesse momento e agora eu vou começar a fazer a comparação desses grupos, lembrando que aqui eu já trabalhei dados, já conferi minha planilha, já tirei outliers, já tirei paciente, né? Aqui já a planilha, o banco de dados pronto para fazer a análise, ok? Beleza. Para fazer a análise descritiva desses grupos, tá? Médios e padrão, etc., nós já vamos ter que ter tido feito. Né? A gente não tem espaço aqui para ainda ir fazer isso, né? Não dá tempo. Nós já sabemos fazer estatística descritiva. Agora, se você quer essa estatística descritiva muito bem organizada, a análise de variância no SPSS, quando você vai rodar o ANOVA nele, ele também fornece a estatística descritiva para você. Tá bom? Então, eu estou pressupondo que todo mundo já testou a normalidade, calculou médios e padrão, e aqui seria mesmo uma forma só de calcular os valores de P e organizar a forma como os dados são expostos. Pois bem, suponhamos que a medida 1, tá? No momento T1, os 3 grupos eles deram paramétricos. Se um deles desse um paramétrico, nós utilizaríamos o teste de Cruz-Wallace. Se todos eles derem paramétricos, né, nós vamos ter o quê? 100% dos grupos respeitando a curva de normalidade. Então, consequentemente, nós vamos ter uma análise paramétrica. Tá bom? Beleza, vamos supor que os 3 grupos aqui, eles vão dar paramétricos, tá? E então, nós vamos utilizar que teste? Nós vamos utilizar o ANOVA, seguido de um pós-teste, que pode ser o de Tuque ou de Bonferroni. Vai ter um outro aqui que vai aparecer também, nós vamos já conversar sobre ele, tá bom? Então, eu vou clicar em Analyze, comparar médias, e vou escolher a opção One Way ANOVA, análise de uma via. Uma via por quê? Porque eu estou comparando essa variável nesses grupos. Ah, professor, mas você tem vários grupos. Mas aqui você tem na sua variável dependente apenas uma variável dependente, ou um fator, que seria grupo. Independente se existem 30 grupos ou não, a variável dependente é grupo, ou o fator é grupo. Enquanto a variável independente
é a medida, né? Então, como eu estou falando apenas de uma única variável dependente ou um único fator, eu vou utilizar o ANOVA, o Anyway, que também é chamado de ANOVA uma via ou ANOVA unifatorial. Perfeito. Quando eu clico nele, né, aparece essa caixinha aqui do ANOVA, e olha, o fator, eu vou jogar aqui para baixo. Quem é o fator? É a variável dependente, é a variável que depende das demais para aparecer. Quem é que é a variável dependente? Só temos um fator, que é o grupo. Jogo aqui para baixo. E as variáveis independentes vão ser aqui as medidas. Beleza? Ok. Então, do jeitinho que está aqui, um fator e um grupo, eu clico aqui em Options e marco Estatística Descritiva, porque aí ele já me mostra a média e o desvio padrão mínimo e máximo de todos os grupos. Massa! E, além disso, o teste ANOVA ele também exigirá essa análise de homogeneidade das variâncias. O que é essa análise de homogeneidade das variâncias? Vocês se lembram que quando eu estava comparando, né, aplicando o teste T de Student, eu tinha que fazer uma análise das suas variâncias utilizando o teste de Levine? Quando eu estou falando do ANOVA, eu também tenho que realizar uma análise de variância. Quando eu marco essa. No teste T, a análise de variância, né, a análise dos desvios padrões, ele já vem automaticamente, a gente escolhe o valor de P. Tá? Já aqui não, eu tenho que marcar essa caixinha para que ele rode a análise para verificar se o desvio padrão entre os grupos é muito diferente ou não. Se esses desvios padrões entre os grupos for muito diferente, nós vamos ter que considerar alguns tipos de p-valor. Se não, nós vamos ter que considerar outros tipos de p-valor. Mesma coisa que acontece lá no teste T de Student, ok? Perfeito. Vou marcar aqui também o Brawl for Sight, vou já explicar para que é isso. E aqui no pós-teste. No pós-teste, eu vou escolher que tipo de pós-teste eu vou utilizar para comparar qual o grupo que diferiu de quem. E aqui vocês notam que existem duas grandes opções. Variâncias iguais assumidas e variâncias iguais não assumidas. O que é que isso significa? Aqui são os pós-testes disponíveis para comparação entre os grupos, se aqui na análise de homogeneidade, o desvio padrão dos grupos não diferiu significativamente. Então, eu tenho vários pós-testes que eu posso escolher se os desvios padrões eles são muito diferentes, se eles são iguais ou diferentes. Ok? Perfeito. Bem, pensando aqui que eu não sei ainda como vai ser esse comportamento dos desvios padrões, eu vou marcar aqui que eu vou querer um pós-teste de Tukey, ok? Porque eu disse que os dois que nós mais usamos são Tukey ou Bonferroni. Vou marcar os dois, pensando que os desvios padrões desses três grupos não vai diferir significativamente. Agora, se o desvio padrão dos três grupos diferir significativamente, eu não posso utilizar pós-testes para dados que têm homocedacidade. Eu vou ter que utilizar pós-testes para dados que têm heterocedacidade. Então, a gente vai ter que utilizar isso aqui também, né? Olha, essa formulazinha aqui. Se porventura eu tiver dados que têm homocedacidade, ou seja, os desvios padrões entre os grupos não é diferente, eu vou ter que utilizar pós-testes de perfeito. Eu vou ter que utilizar pós-testes sem ajuste de heterocedacidade. Agora, se os desvios padrões eles diferem significativamente entre os grupos, eu vou ter que utilizar pós-testes com ajuste de heterocedacidade. Então, existe esse fluxo aqui também nas análises de comparação múltipla, tá certo? Pensando que os desvios padrões eles podem também impactar sobremaneira na comparação de múltiplos grupos, eu tenho que
também levar em consideração aqui, tá? No teste de Levine, aqui quando eu estou comparando apenas dois grupos, é muito tranquilo. Por quê? Porque ele já me dá um p-valor para dados homossedáticos e um p-valor para dados não homossedáticos, ou seja, um p-valor de teste T para dados sem o ajuste de heterodoxas da cidade e com o ajuste de heterodoxas da cidade. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Se porventura os desvios padrões entre os grupos ele é muito diferente, eu vou ter que escolher um conjunto de pós-testes com o ajuste de heterodoxas da cidade. Se porventura os desvios padrões eles não diferem significativamente entre si, eu vou ter que utilizar pós-testes sem ajustes de heterodoxas da cidade. Então, tenho dois conjuntos aqui. Normalmente, eu utilizo o pós-teste de Dunne, tá bom? Isso é uma opção pessoal minha. Eu gosto muito de trabalhar particularmente com Bonferroni, quando as variâncias não diferem significativamente entre si, ou seja, quando não existe diferença entre os desvios padrões dos grupos, e o pós-teste de Dunne, quando existe diferença significativa entre dois grupos. Mas isso é uma opção pessoal minha. Vocês estão vendo que existe uma grande quantidade de pós-testes e você está livre, né, para ir estudar a aplicação de cada um deles, tá certo? Ou utilizá-lo de sua preferência pessoal, beleza? Massa. Por que eu marquei os dois? Bem, porque eu ainda não sei se os meus dados eles vão ter ou não homogeneidade das variâncias, ou seja, se eles vão ter ou não heterocedacidade, tá bom? De novo, joguei o fator para cá, a medida para cá, fui em pós-teste, escolhi o pós-teste de Bonferroni e o pós-teste de Dunne, e lá em Options marquei estatística descritiva, teste de homogeneidade e o teste de Broad-Forsyth, que é um testezinho que vai estar ligado com esse teste de homogeneidade. Vamos já explicar o que é isso. E vou dar um OK. Perfeito. Então, acabamos de rodar o ANOVA aqui, comparando grupo A com grupo B com grupo C, a medida 1 em T1. Como eu marquei a caixinha de estatística descritiva, ele me dá aqui, olha, a estatística descritiva dos três grupos, com a média, o desvio padrão, o erro padrão, o intervalo de confiança de cada uma dessas médias, calculado pelo ANOVA, e o valor mínimo e o valor máximo de cada um dos grupos. Ok? Massa. O legal daqui é porque a estatística descritiva ela sai bem organizada. Então, quando eu tenho mais do que dois grupos, muitas vezes, depois que eu trabalho com banco de dados, para ter estatística descritiva mais rápida, eu uso o ANOVA para todo mundo só para ter estatística descritiva. Aí depois eu vou ver quem é paramétrico, quem não é paramétrico. Tá certo? Ok. Vamos aqui, olha. Teste de homogeneidade das variâncias. Foi aquela caixinha. Essa estatística descritiva apareceu por quê? Apareceu porque nós marcamos aqui, olha, descritivo. E essa caixinha aqui, teste de homogeneidade das variâncias. Marcou porque a gente marcou esses dois, olha, teste de homogeneidade das variâncias e o Broad-Forsyth. Quando eu marquei esses dois, ele aplica o teste de Levine para mais do que dois grupos, da mesma forma que o teste de Levine é aplicado quando eu só tenho dois grupos. E o que é que o teste de Levine está me dizendo? Olha aqui. Não existe diferença estatística entre os desvios padrões do grupo A, B e C. Então, eu posso utilizar um pós-teste para variâncias não desiguais. Ou seja, eu posso utilizar o pós-teste de Bonferroni, tá certo? Se porventura aqui tivesse dado diferença estatística no teste de homogeneidade das amostras, ou seja, no teste de Levine, nós utilizaríamos um pós-teste para variantes, diferença entre desvios padrões, né, não iguais. Utilizaríamos um pós-teste de Dunne, tá bom? Então, como a gente avaliou o teste de Levine, nós já temos aqui a nossa tomada de decisão. Se porventura, né, aqui nós vimos que a análise de variância ANOVA, ele não vai precisar de ajuste de heterocedacidade. Ok? Por quê? Porque não houve diferença significativa entre os desvios padrões dos três grupos de estudo. Então, eu vou utilizar esse p-valor do ANOVA, 0,605.
Se porventura aqui tivesse dado diferença estatística, nós iríamos utilizar esse p-valor, que é o p-valor de ANOVA com o ajuste de heterossedacidade de Brown-Forsyth. Tá? Por que eles dois foram bem parecidos? Porque não deu diferença, então ter o ajuste ou não ter o ajuste não vai ter muita diferença. Mas dependendo, quando essa diferença é muito grande, esses p-valores eles podem diferir muito, semelhante àquilo que nós conversamos anteriormente. Então aqui é o p-valor do ANOVA sem ajuste de heterossedacidade, e aqui é o p-valor do ANOVA com o ajuste de heterossedacidade. Justamente por conta disso, né, que eu disse que eu ia explicar por que eu marquei aquela caixinha. Então, esse teste de igualdade de médias robusto é um ajuste que existe quando os desvios padrões são muito diferentes. Isso para a ANOVA. Bom, como é que essa caixinha apareceu? Apareceu quando eu marquei Option e marquei aqui a função Brown-Forsyth, que é justamente a função que complementa o teste de homogeneidade. Como eu não sei se esse teste de homogeneidade vai dar diferença ou não, eu já deixo ela marcada e aqui eu vou escolher um desses dois valores de P. Aqui, se o teste de Levine não é significativo, aqui, se o teste de Levine é significativo. Beleza? E aqui embaixo, olha, nós temos a caixinha dos pós-testes. E aqui, olha, nós temos a comparação, né? Eu deixei marcado Bonferroni e Dunet. E aqui são os p-valores, né? Sig de significância. São os p-valores da comparação entre o grupo A com B, A com C, B com A, que é a mesma cor do A com B, né? E B com C. Da mesma forma, C com A e C com B, tá bom? Tanto para Bonferroni como para Dunet. Vocês viram que ninguém deu diferença estatística. Por que ninguém deu diferença estatística? Porque o ANOVA já está me dizendo que não existe diferença estatística entre os três grupos. Se não existe diferença estatística entre os três grupos, o pós-teste também ele não vai encontrar diferença estatística de nenhum grupo com ninguém. O ANOVA, se o ANOVA der diferença significante, então aqui vai aparecer em algum momento algum valor menor do que 0,05, mostrando que existe diferença estatisticamente significante entre o grupo A com o B, por exemplo. Aí a forma como você vai expressar isso, ou como você vai assinalar na sua dissertação ou na sua pesquisa, fica à sua vontade. Tá? É importante salvar esse output aqui. Por quê? Porque pode ser que lá na frente algum revisor, isso já aconteceu comigo, pede o p-valor do pós-teste, não apenas o p-valor do teste, tá bom? Então é importante você salvar esse output. Eu gosto de vir File, Export, clico aqui, olha, Excel, para ele salvar no Excel, e salvo aqui, né? Output ANOVA. Pronto, ele exporta para Excel. Está aqui, né? Eu já deixo salvo automaticamente na minha área de trabalho. E quando eu abrir o Output, olha, ele tem aqui todas as análises, né? A estatística descritiva, o teste de homogeneidade de Levine, o teste ANOVA, com ajuste de heterossedacidade, o pós-teste de Bonferroni e o pós-teste de Dunet. Beleza? Caso você precise resgatar esses dados. Agora, suponhamos que pelo menos um desses grupos seja não paramétrico, né? Então eu vou ter que utilizar um teste não paramétrico, ok? Que é o teste de Kruskal-Wallis. E aonde eu aplico esse teste? Eu clico em Analyze, testes não paramétricos, e ao invés de vir duas amostras independentes, que é para aplicar o teste diminuído, eu venho para cá, K amostras independentes. Ou seja, ele vai aplicar um teste não paramétrico para comparar inúmeros grupos, tá? Amostras independentes, porque elas não são o quê? Pareadas nem relacionadas. Clico aqui, mesmo raciocínio do ANOVA. Jogo o grupo para cá e jogo aqui para cá. Mas vocês viram que o OK ainda não abriu. Por quê? Porque aqui no grupo eu tenho que dizer qual é o intervalo que eu quero comparar. Como eu tenho três grupos, eu sei que o grupo A é o 1, o B é o 2 e o C é o 3, então eu tenho que dizer aqui para o software que eu quero comparar, definir o range, tá? Quero comparar do grupo 1 ao 3. Se eu tivesse 4 grupos, 1 ao 4. Se eu tivesse 5 grupos, 1 ao 5. Se um desses grupos é o 0, eu coloco 0 ao 5.
tá? Então aqui vai ser o menor valor de identificação dos grupos e aqui o maior valor de identificação dos grupos. Clique em continue, ok? Cruz-Cauosa já está marcado, não preciso marcar mais nenhuma caixinha, eu acho só aqui estatística descritiva e os quartis, bom? E dou um ok. Beleza. Tá aqui a estatística descritiva, né? Média e diz o padrão, mas espera, aqui, cadê o grupo A, o B e o C? Né? Quando eu aplico uma estatística paramétrica, o que acontece? Ele está comparando... Opa! Tá aqui A, B e C, tá certo? Eu vou ter que realmente calcular a estatística descritiva aqui no ANOVA, por isso que eu gosto de utilizar o ANOVA para ter estatística descritiva, tá? Aqui ele vai dar só uma média geral de todo mundo, aí 48,46. Aqui de todo mundo foi quanto? Aí 48,46. Então aqui ele só vai me dar uma estatística descritiva global, sem dividir por grupos, tá bom? Então eu utilizo a estatística descritiva lá da ANOVA. E aqui ele vai me dar os valores de ranking do teste de Cruz-Cauosa, e aqui ele vai me dar, olha, o p-valor, que foi quanto? 0,605. Esse daqui é o p-valor do teste de Cruz-Cauosa, mostrando que não existe diferença estatística comparando os três grupos, levando em consideração o teste não paramétrico de Cruz-Cauosa. Pronto. O teste de Cruz-Cauosa ele é como um teste de Menn-Whitney. Ele é bem mais simples, né, de interpretação. Você não tem que levar em consideração a interessante da cidade, né? Você não tem que levar em consideração nada disso. Por quê? Porque ele não depende de curva de normalidade. Tá bom? Eu só vou ter que levar em consideração isso daqui. A única dificuldade do SPSS é porque o SPSS ele não tem pós-teste para dados não paramétricos. Então, o que é que eu faço? Eu saio fazendo testes de Menn-Whitney A com B, A com C, B com C, e depois eu faço um ajuste chamado ajuste de Bonferroni para amarrar os grupos entre si. Tá? O que é esse ajuste de Bonferroni? Vamos lá, comparar A com B, A com C e B com C. Analyze. Testes não paramétricos, duas amostras independentes. Vou jogar grupo para cá e a medida para cá. O OK não abre porque eu tenho que definir que grupos eu quero comparar. Como os meus grupos estão nomeados como 1, 2 e 3, então eu vou primeiramente comparar o grupo 1 com o grupo 2. Menn-Whitney já está marcado, eu dou um OK. Aqui, p-valor bicaudal do grupo 1, tá bom? Aí clico aqui, vou redefinir os grupos. Agora eu vou querer o 1 com 3. Então aqui o p-valor bicaudal. E agora eu vou definir quem? O último que falta. 2 com 3. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? O ANOVA é muito bom, já vem com tudo, pós-teste já, tudo direitinho. Perfeito. O que é que eu faço? Eu copio essas caixinhas, Ctrl+C, lá para o Excel. Se você quiser salvar, né, exportar já na forma de Excel, Alt+, né, já que é importante você deixar isso gravado. Massa, tá bom? Mas eu só quero comparar, eu só quero eles três. E vou colar eles três aqui. Quantos grupos nós temos? Nós temos 3 grupos. Se nós temos 3 grupos, nós temos quantos graus de liberdade? Nós temos 2 graus de liberdade. O número de graus de liberdade é o número de grupos menos 1. Então, se eu tenho 3 grupos, eu tenho 2 graus de liberdade. Se eu tenho 4 grupos, eu tenho 3 graus de liberdade. Se eu tenho 10 grupos, eu tenho 9 graus de liberdade. Tá? O número de graus de liberdade é o número de amarrilhas que nós vamos ter entre os grupos. E é sempre o número de grupos menos 1. E como é que eu vou calcular, então, o ajuste de Bonferroni?
tá? Existem pessoas que fazem de uma forma diferente, normalmente eu faço assim. Eu pego o p-valor e multiplico pelo número de graus de liberdade. Esse foi o p-valor. Tá bom? Da comparação A com B, da comparação B com C, da comparação C com D, tá certo? Por que sempre aqui, na verdade, vai ser 2, né? Já que nós temos só 3 grupos, tá bom? Então, esse daqui seria um p-valor, considerando que nós temos p-valor pós-teste, considerando que nós temos 3 grupos, tá? Ou seja, 2 graus de liberdade, tá? A interpretação, na verdade, é o seguinte. Como o p-valor é 0,05, eu vou comparar, eu vou pegar o número do p-valor e vou dividir pelo número de graus de liberdade. P-valor é igual a esse dividido por isso. Tá? Então, assim, na verdade, o ajuste de Bonferroni ele considera o seguinte: você vai considerar diferente, vamos desconsiderar isso aqui. Você vai considerar diferente não um p-valor que deu menor do que 0,05, mas um p-valor que deu menor do que 0,025, tá certo? Então, por exemplo, esse e esse não terão diferença estatisticamente significante porque eles foram maior do que 0,025. Isso por quê? Porque os grupos estão amarrados entre si e é mais difícil encontrar a diferença estatística. Certo? Se eu tiver, porventura, 5 graus de liberdade, eu só vou considerar como diferente aqueles p-valores de pós-teste que nós calculamos aqui. Seria A com B, C, D, E, B com C, D, E, C com D e E D com E, tá certo? Só consideraremos diferente aqueles que tivessem dado um P menor do que 0,01, porque esse é o p-valor com ajuste de Bonferroni. Como é bem mais difícil a gente levar em mente esse p-valor, é muito mais fácil a gente levar em consideração esse p-valor aqui como faixa de corte para a gente encontrar diferenças. Ao invés de pegar o p-valor de referência e dividir por 0,05, eu pego o p-valor obtido e multiplico por 0,05, como forma de facilitar com que eu ache onde estão as diferenças significantes, né? Porque quando eu olho aqui para o p-valor, normalmente eu busco o quê? Eu busco naturalmente algo que seja menor do que 0,05. Então, para facilitar a minha interpretação, eu multiplico esse p-valor pelo número de graus de liberdade, só para facilitar a minha interpretação. Tá? Mas o ajuste de Bonferroni seria pegar o p-valor de referência e dividir pelo número de graus de liberdade. Se eu pensar aqui que eu só tenho 2 graus de liberdade, nós estamos vendo aqui que o p-valor do pós-teste, naturalmente, nenhum deles deu menor do que quanto? 0,025. Então, nenhum deles é significativo. Tá? Multiplicando por 2, nenhum deles deu menor do que 0,5. Então, consequentemente, nenhum deles é significativo. Suponhamos, óbvio, que eles não vão dar diferença, porque o teste de Kruskal-Wallis já me mostrou que não existe diferença entre os grupos. Eu nem preciso fazer isso, porque eu já vi que não existe diferença entre os grupos. Se porventura tiver dado diferença, é que eu vou atrás de saber aonde é essa diferença. Tá bom? Vantagem do Prisma. O Prisma já me dá aqui, né, o p-valor do pós-teste do bem direitinho. Não preciso fazer ajuste de nada, tá? Mas eu gosto de trabalhar com esse PCS, eu acho ele muito mais interessante. Sem falar que o Prisma você vai ter que fazer isso variável a variável. Aqui você pode rodar as suas 200 variáveis todas de uma vez, tá bom? Suponhamos que das comparações, suponhamos que o Kruskal-Wallis deu diferença, aí eu vou ter que saber aonde é que consiste essa diferença. Beleza, quando eu estava procurando, suponhamos que eu encontrei isso aqui. Tá bom? Essa aqui foi a comparação do grupo A com B. Ela, ao invés de dar 0,324, deu 0,010. Como o 0,010 é menor do que o 0,025, então a diferença vai residir onde? Existe diferença significante entre os grupos porque A diferiu de B. Quem é o maior? Aí eu vou vir lá na estatística descritiva, tá bom? Ou eu posso fazer o ajuste do Bonferroni, que para mim fica mais fácil interpretar que é menor do que 0,05. Das duas formas, eu vou estar vendo que a diferença vai ser do A com o grupo B. Beleza? Então, os testes não paramétricos
de comparações múltiplas, eles são um pouco mais chatinhos para você trabalhar no SPSS, porque você precisa estar fazendo alguns desses ajustes, tá bom? Massa! Pois agora vamos partir, né? Já vimos aqui como é que funciona no SPSS os comandos para rodar o teste ANOVA com o pós-teste que você escolher. Eu gosto do pós-teste de Buffon. E nós vimos que eu tenho, dependendo do teste Devine, eu tenho que lançar mão de um p-valor de ANOVA para dados com heterossexos da cidade, marcando lá o Belfort ou de homossexos da cidade, quando eu não levo em consideração esse valor. E o pós-teste eu vou ter que também levar em consideração se os meus dados têm ou não têm heterossexos da cidade. Para o dado não paramétrico, o pós-teste, né, o teste de Kruskal-Wallis, ele é o mais indicado, e o pós-teste é o pós-teste de Doom. E só que o pós-teste de Doom ele não tem na SPSS, então eu faço menu item A com B, A com C e B com C e faço a justiça de Boferroni, ou dividindo o p-valor de referência pela quantidade de graus de liberdade, que corresponde a número de grupos menos 1, ou pegando o p-valor do pós-teste de menu item e multiplicando pelo número de graus de liberdade, só para facilitar a minha interpretação. Beleza? Massa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a análise pareada múltipla.